Bom dia, queridos irmãos e irmãs de viagem desta mega nave interplanetária chamada Planeta Terra. Bonzinho, isso é um assunto difícil para mim, rapaz. Bonzinho, é um assunto. Vocês vejam que tudo que eu vou falar, não é como todos os meus vídeos, não é fruto de palestra, nem fruto de leitura de livros, é fruto da lida da vida na prática. Então, eu vou, e ainda assim, tudo que eu digo não é regra, é da minha perspectiva, é daquilo que eu vivi ao longo da minha jornada, tá? Mas como eu vivi minha jornada em meio à sociedade humana, em meio aos seres humanos, né? E como observador eu tirei lições que eu trago para a minha vida e vou compartilhar com vocês. Ser bonzinho, eis a questão, não é? Ser bonzinho. Ser ou não ser bonzinho é um problema, No meu caso, quem assistiu os vídeos das diversas influências, né? Eu não sei dizer qual foi o fator que me definiu do modo que eu fui durante toda a minha vida. Não sei. E em determinado momento da vida eu tomei ciência que a minha opção, ser bonzinho ou não ser bonzinho, o caminho pelo qual eu optei não seria de grande valia, não seria de grande ganho, não seria de grande... Os resultados seriam questionáveis. Mas eu volto no ponto que eu não sei o que me definiu da forma que eu sou. Cara, menina, eu sou bonzinho. Mesmo sabendo que neste mundo ser bonzinho é incidir muitas vezes em um erro, né? Então eu não sei explicar para vocês o porquê que eu segui por toda a minha vida sendo bonzinho, né? Na minha criação, o meu pai me decepcionou, me abandonou e partiu em busca da própria felicidade, me deixando criança com uma mãe desequilibrada, depressiva, com tendências a suicídio e 2 irmãos pequenos que eu me sentia responsável. Fui obrigado a trabalhar cedo, passei por situações diversas, das mais tristes e horríveis, mas ainda assim eu nunca expressei raiva, ódio ou falta de respeito com meu pai. Décadas depois, meu pai, nós nos aproximamos, né? E eu tinha grande apreço. Eu tinha em meu pai todo o simbolismo, todo o valor que eu conheci quando eu conheci na minha época de infância, onde meu pai e minha mãe estavam juntos e a gente tinha o amor deles, né? Meu pai era um pai maravilhoso, minha mãe, né, era uma boa mãe. Isso aí até os meus
7 anos de idade. Depois a vida desandou. Mas eu quis dizer isso para vocês porque eu já poderia ter me comportado diferente com meu pai, mas não, né? Eu com o mesmo apreço que eu tinha por volta dos meus 7 anos, eu fui até o final da vida dele. A minha mãe também desculpe falar assim, não, né, estou exemplificando como às vezes o ser bonzinho, no meu caso, por exemplo, é algo difícil de explicar. Então eu estou buscando referências na minha infância, né, de onde veio essa questão de seguir pela vida bonzinho, ainda que eu estou dando uns exemplos, né, que são coisas para ser estudados. Isso que eu estou expondo aqui era algo para ser analisado a fundo. Como que um ser que a vida ele prega chibatadas, ele segue bonzinho? Cara, meu amigo, eu não sei. Tem um cabelo em pé aqui? Eu não sei. Enquanto meu pai, antes de meu pai sumir no mundo, a minha mãe começou a trazer outros, que eles se separaram. Meu pai foi trabalhar longe, né? E nós ficamos para trás, né? Só que meu pai não voltou mais. E aí minha mãe conheceu outros homens, né? Olha, pior coisa na existência de uma criança consciente. E eu era consciente já na tenra idade. Pior coisa que pode existir é você ver um homem que para você é um completo estranho sair de cueca no amanhecer do dia, sair de cueca do quarto da sua mãe. Meu amigo, lá 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 lá. E minha mãe se picou no mundo com esse homem, né? E me deixou com uma empregada, né? Naquela época, a grande maioria do povo em São Paulo tinha uma empregada, tá? Não é coisa de rico, não. Meu pai era pobre, já falei disso, né? Mas eu estou dizendo isso que ser bonzinho. Quando meu pai e minha mãe me frustraram na infância, eu a perdoei muitas vezes, muitas vezes. Minhas tias e primas já adultas diziam quando eu era criança: Eduardinho vai sair cedo de casa. E eu fui o único filho que ficou até os 27 anos sentado ao lado da mãe. Minha mãe com depressão, eu quando depois de casado, sempre que eu a visitava, eu passava o dia sentado num banquinho ao lado da cama dela, conversando. Como ela estava em depressão, e pessoas em depressão, não há o que você fale. Não há o que você fale que o tire da depressão, que o ajude, né? Ele não quer ouvir, ele quer quem o ouça. E então eu ficava o dia inteiro sentado no banquinho, ainda aos meus 27 anos. E minha mãe aplicando maldades, perversidades sobre mim. E eu segui por todo esse caminho bonzinho. Nunca na vida, em minha vida, aqui é um bom exemplo, isso tudo que eu estou falando é um exemplo de um ser bonzinho. E se você não é bonzinho, nem assista esse vídeo, tá? Aqui é uma conscientização daqueles que seguem bonzinho, uma conscientização das consequências ao longo do caminho, né? E já na minha idade é a percepção do que se conseguiu de bom a respeito disso, para você mesmo,
né? Porque o bonzinho, grande parte das vezes, a maioria, não age em bem de si próprio. É engraçado isso, né? A maioria da civilização humana se move hoje agarrado ao seu eu. O seu eu é o mais importante. É o mais importante. É o seu foco, é o seu objetivo, é a sua dedicação, é o seu culto, é o que impulsiona ele, é o que dá garra, é o seu próprio eu. A grande maioria não vai entender o que está sendo dito aqui, porque o bonzinho não vive dessa forma, né? Tá aí meus vídeos, né? Em prol do bem do próximo, né? O bonzinho faz coisas que a grande maioria não faz. Então a grande maioria não vai entender, né? Isto é muito interessante, porque a gente percebe, né, dois tipos específicos e muito diferentes de pessoas que convivem no mesmo ambiente, na mesma sociedade, nos mesmos locais, né, como iguais, mas são tão diferentes, não é? Grande parte das pessoas passam por toda a existência, né, lutando, se movendo. Agora está bem cedo aqui, e os carros estão passando na rua, as pessoas indo para os seus trabalhos, e a grande maioria deles está focado em ganhar para si. E os outros, os outros que se lasquem. Eu quero ver o meu. A grande maioria se move dessa forma. Então, se você não é bonzinho, tudo bem, cara, legal, você faz parte da maioria. Mas não assista esse vídeo não, que você vai discordar de tudo, tá? Você vive em uma realidade que eu não compreendo, porque eu não habitei. Então, só que eu posso dizer a seu respeito é que você é diferente, né? E hoje, na minha idade, eu não sou capaz de dizer o certo e errado. Vai de cada um, vai da sua essência, tá? Então, não assista esse vídeo, que é perda de tempo. Você não vai mudar. Essa diferença desses dois tipos é uma diferença inerente, é uma diferença que não se compara. Se movem por razões diferentes, vivem com objetivos diferentes, percebem o mundo de forma diferente. Então eu não sou capaz de conjecturar a seu respeito, eu só posso falar sobre mim, né? E como você também não vive a minha realidade, você não vai compreender. Você veja, é um problema, nem eu consigo compreender como que eu segui bonzinho eu vou até o fim. Dá vontade de chorar. Eu vou até o fim, bonzinho. Eu não sei, eu estava exemplificando, né, demonstrando, porque nós somos frutos das diversas influências, mas, como eu falei nos vídeos das influências, existe o uno, o eu, o espiritual, a alma, né, a essência, certo? Que a gente precisa buscar, identificar, conhecer, para se aprofundar no autoconhecimento, né? Eu não sei explicar para vocês o porquê que eu segui bonzinho por toda a vida. Não sei. Eu só tive motivos para mudar. Desde criança, como eu exemplifiquei agora, comportamentos do meu pai, comportamentos da minha mãe, né? Desde criança eu fui sendo ensinado
a deixar de ser bonzinho. Mas eu não sei. Eu não sei explicar por que eu sigo assim. Eu poderia ter mudado. Nós somos capazes de mudar, né? A mudança está ao nosso alcance. Por que eu não mudei? Eu muitas vezes me justifico de eu deitar, de eu pôr a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila e justificar a minha existência, facilitando a vida de outros. Que, na verdade, como eu digo, né, o único sucesso verdadeiro nessa existência é se você veio para cá para ajudar os demais. Se você veio para cá para atrapalhar os demais, você não justificou a sua existência. Eu me abracei a essa frase também, na minha adolescência, de um livro que eu li, né? Sabe aquilo que você ouve, que você lê, e você, na hora, percebe uma verdade? Né? Aquilo para mim foi uma verdade profunda. Né? Eu já vinha bonzinho, e quando eu vi essa verdade, eu larguei mão do resto. Né? Nós só justificamos a nossa existência porque nós fomos um facilitador. Contribuímos, auxiliamos, né, a existência dos demais seres viventes. Isso tem lógica, tem coerência, tem bom senso, tem sensatez, tem eloquência, tem lucidez. Né? Esse raciocínio ele tem verdade em sua essência. Ele é óbvio, ele é claro, ele é matemático. Né? Mas, e daí se a grande parte do mundo não age dessa forma? Como já disse, a grande parte não está preocupada em facilitar o caminho do próximo. A grande parte se move em facilitar o seu próprio caminho, mesmo que seja passando por cima de tudo e de todos. Bom, aí você veja, aí eu vou falar de um outro aspecto também muito, olha só, entenda, assista até o fim, pô, estou fazendo isso aqui sem ganhar R$1, é só para te trazer percepções sobre a sua realidade, que você proceda a questionamentos e que você enxergue o que está à sua frente com mais clareza, né? E você tome decisões mais assertivas. Se você quiser deixar, se você conseguir, se você é um cara que nem eu, bonzinho, em sua essência, se você conseguir mudar e achar interessante, mude. Né? Porque eu não, de forma prática, lúcida, existencial, consciente, eu não consigo justificar para que se siga sendo bonzinho. Eu não consigo, não tenho ferramentas para isso. E siga adiante que você vai entender. Bom, aí eu cresci dessa forma. Fui o único filho que trabalhou até os 25 para ajudar em casa. Dando, né, até os meus 17, 18, dando todo o meu salário em casa para minha mãe. E depois dando parte, porque já que ninguém se preocupava com o meu estudo, né, eu precisava, certo, fazer um supletivo, né, ir atrás do meu. Daí eu passei a pagar meus estudos, eu passei a precisar de mais verba daquilo que eu gerava, e aí eu passei a dar todo o resto em casa. Né. Fui o único filho que fez isso, o único. E sofri, e não tive recompensa nenhuma. A minha mãe, em determinado momento da vida, se tornou milionária. Tá? Ela hoje teria por volta de uns 7 milhões. Né? Milionária. 7, 8 milhões. Tinha os imóveis. Não deixou nada. E gerou tanto desgosto para todos os filhos que os filhos também não querem nada. O espólio está tudo indo para a casa do chapéu. Né?
ninguém tem gosto de botar a mão em nada daquilo. Para você ver como a coisa foi punk, né? Certo? Quem conhece São Paulo, um terreno enorme no final, lá em cima, na Rebouças, esquina Oca Paulista, foi para leilão. Ninguém quer nada daquela bomba. Tamanho desgosto, né? Mas tudo bem. Estamos falando o porquê de ser bonzinho. Aí depois, né, eu enveredei me relacionando de forma mais profunda com pessoas diariamente nos ambientes de trabalho, né? Logo cedo, por volta dos meus 27, 28, eu comecei a exercer funções de liderança, supervisor de vendas. Eu era gago. Outra história. Supervisor de vendas, né? E aí já comecei isso aí em 89, em 90 eu era supervisor de vendas. 89. Em 89 eu era supervisor de vendas, há muito tempo. Depois eu fui supervisor de vendas no comércio de alumínio, fui supervisor de vendas no atacado, no varejo, fui gerente trainee no Pão de Açúcar, né? E nos últimos 10 anos, eu trabalhando registrado numa empresa multinacional, eu não falava inglês, e eu entrei como vendedor, cheguei a supervisor e 2 cargos de gerência, sem indicação, sem apadrinhamento, e eu não jogava na mesma sintonia da chefia. Olha, para você ver como eu tinha que ser competente, hein? Isso aí eu aplaudo a mim mesmo, que e eu não era formado, né? Então, olha, o cara era um Esparta, um verdadeiro Esparta, né? Empresa multinacional com mais de 2.000 funcionários, né? E não exagero, uns 1.000, vai. Tá certo que era no Brasil, né? Vamos manter 1.000, com mais de 1.000 funcionários, né? Um ninho de cobras, tá? E eu ali, sem apadrinhamento, sem falar inglês nas reuniões, né? Uma empresa inglesa, era muito importante que se falasse inglês, até para entender as reuniões. Sem falar inglês e sem formação universitária, né? Estive lá por 10 anos. Parabéns, Edu. Parabéns. Você não venceu como deveria, mas saiu vitorioso de muitas batalhas. Parabéns. E, bom, eu falei disso tudo, dessa jornada, por quê? E eu segui, e eu não dei certo. Peraí, não vou falar o final. Eu vou relatar um pouco mais do caminhar, né? E desde o início dessa atuação, eu sempre entendi que eu tinha que fazer parte da equipe. Eu teria de ser um líder por consequência e pelo exemplo, né? Não um líder apenas para apontar direções. E então, desta forma, eu era um líder participativo, um líder parceiro, um líder que se pede para o peão pegar o saco, eu sabia o peso do saco, né? Por já ter pegado nele. E se o peão não pegar, eu pego, né? Exemplo, né? É um exemplo, isso é só um exemplo, né? Mas então, quando eu saía com os meus com os membros das minhas equipes, vendedores, né? Eu ia junto, sabe? Eu não ia atrás, eu não ia com a plancheta
apontando os erros e acertos. Não, eu ia junto, né? Abordando junto, para que também o vendedor percebesse como agir, como atuar, né? Como abordar, como efetivar, como né, atingir. Então eu seguia dando o exemplo, e eu vou te falar, meus amigos, né? Aí é o bonzinho. Qual que é a diferença do bonzinho e do aquele que se move por ele mesmo, né? É que o bonzinho faz tudo isso que eu estou te falando, mas aquele que se move por ele mesmo, né, já se coloca numa situação diferenciada, né? E ele passa a dar orientações apenas. Vai, faz, vai, faz, vai, faz, né? Eu não faço. Você faz, né? Certo? E que se dane. É assim. E que se dane. Certo? E eu vou te falar, no âmbito de lideranças, né, se dá mais valor àquele que só manda. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa, é um pensamento muito simples, né? Parece banal, mas ele é verdadeiro, sabe? As pessoas sempre medem, né, a estatura do outro pela sua régua. Isso é uma pura verdade, né? E não tem como, é natural, é implícito, né? Sempre tiramos conclusões, expectativas, previsões até a respeito de outros pela nossa perspectiva, pelas nossas referências, né? Pela nossa régua, tá? Então, quando você, certo, se mantém, por exemplo, um líder, né, certo, sem se nivelar nunca aos subordinados, os subordinados, eles, da perspectiva deles, sempre vão perceber que você não faz parte da régua dele, né? Porque quando você vai junto, em algum momento, né, eles começam a te julgar com referência na régua deles, porque vocês estão muito juntos, atuando muito juntos, quando saem juntos, por exemplo, né? Certo? E isso é péssimo, infelizmente, né? Isso é uma estupidez de quem está lançando esse, né, o subordinado que está lançando um nivelamento com o seu superior pela régua dele. É uma estupidez, mas é um processo natural. Todos fazem isso, inconscientemente, naturalmente, passa a fazer isso por conta da proximidade, por conta da relação, né, junto, tá? Então, fazer parte da equipe é estar junto, né? Só que tem esse problema. Para o superior, né, andar junto não vai fazer bem para ele, porque os demais vão em algum momento passar a nivelar ele pela régua deles, não é? E isso é péssimo, tá? Vou dar um exemplo. Eu estava numa empresa onde eu era supervisor, tinha uma grande equipe de vendedores que saíam com carros carregados com algumas caixinhas, né? E iam de ponto em ponto efetivando as vendas e já entregando as caixinhas, né? Aí o que acontece? Aquela empresa também tinha um problema. A gente entrava 5 horas da manhã e saía 8 horas da noite. Oh, meu Deus do céu. Então, a rotina era extremamente puxada, né? Então, quando eu saía com os vendedores, né, para acompanhá-los, que a minha função, que a minha obrigação era apenas de acompanhar. Mas o que eu fazia? Quando chegava nos pontos de venda, eu descia junto com eles, né, fazia ali o acompanhamento, e aí quando o vendedor fechava o pedido,
né? Eu ia para o carro, eu falava, ah, legal, eu já venho. Ia para o carro e já ajudava ele com as caixinhas. Por quê? Porque ele tinha que tirar o pedido, né? Então, enquanto ele formalizava o pedido, eu já adiantava as caixinhas para a gente agilizar o dia, né? Certo? Mas a minha função era só de observador, certo? Eu auxiliá-lo em pegar as caixinhas, né? Vamos dizer que era um valor agregado que ele tinha por sair comigo, né? E eu ajudava ele, ajudava a mim, ajudava com que o dia fosse mais rápido e a gente pudesse encerrar mais cedo, né? Ao invés das 8 horas da noite. Então, o vendedor, enquanto fazia o pedido, eu pegava as caixinhas, né? Isso deveria ser bom para todos, não é mesmo? Só que, né, em algum momento, eu soube que eu estava virando piada entre eles. Olha só, né? Certo? Porque eles não percebiam esse aspecto de parceria, né, em objetivo comum, de ter um dia tão produtivo quanto, só que mais ágil, mais rápido, né? Não, o vendedor foi pegar, o supervisor foi pegar as caixas para mim. O supervisor foi pegar as caixas, né? Certo? Então vocês vejam, aí vem sabe, aquele nivelamento que eu estava mencionando, né? Então é complicado, sabe? E isso aí foi em uma das empresas, né? Certo? Em outras empresas também, que eu fazia, a última empresa que eu fazia palestras, em algum momento eu comecei a treinar os vendedores para eles fazerem as palestras, né? Eu era gerente, agora você faz e eu observo. Só que como eu era muito melhor que eles, sabe? Em algum momento eles pediam socorro, eles pediam help, né? E aí eu, como era bonzinho e parceiro, tranquilo, deixa que eu faço, vai, né? E eu não prejudicava, eu não falava na empresa, certo, que o vendedor fraquejou, né? Não, você, devagarzinho, você vai, sabe, assiste, presta atenção, a próxima você faz, vai no seu ritmo. Eu dava a oportunidade do vendedor ir se lapidando no seu ritmo. Só que, para a empresa, né, essa cambada mas aí eles não têm culpa, tá? Eles começam a nivelar pela régua deles, né? Em algum momento, e eles têm inveja e ciúmes. Eles começam a nivelar tanto que eles pensam, chega um momento que eles começam a julgar que eles deveriam ser o supervisor, né? É natural, ninguém tem culpa nesse processo, é natural, é implícito da natureza humana, né? Certo? Quando há um nivelamento, em algum momento esse daqui, sabendo que você tem uma estrelinha a mais que ele vai, por conta do nivelamento, ele vai dizer, nós estamos no mesmo nível, eu também quero estrelinha, tá entendendo? E aí eles começam a jogar contra você, né? É muito complicado. Então, o ser bonzinho, parceria, é muito complicado. Eu fiz um exemplo aqui, né, para vocês agora ver do âmbito empresarial, tá? Eu vou baixar um pouquinho aqui só para ver se dá para vocês verem. Deixa eu ver. Vamos aqui, ó. Vamos ali, ó, né? Aí, tá? Então, vamos ver. Então, eu abro minha empresa com 2 funcionários, né? Tá? 2 funcionários. Aqui sou eu, tá certo? E abro a empresa com 2 funcionários, né? Socialismo. Vamos ganhar todo mundo igual. Vamos repartir, né, o lucro da empresa em comum acordo, em todo mundo igual, né? Só que, para mim, que tenho a chave da loja, eu sou obrigado a chegar mais cedo que todo mundo, né, porque eu tenho que abrir a loja. Eu sou obrigado a ser o último a sair, porque eu vou ter que fechar a loja, né? Eu tenho a chave. E se caso houver algum processo contra a loja, eu vou ter que pagar, né?
certo? E eu vou ter que tirar, certo, da mesma quantidade que eu recebo dos outros, né? Então vocês já estão começando a perceber que não é possível que exista um dono na loja ganhando igual aos funcionários. É impossível, né? Saiu do foco. É impossível, tá? Porque o dono da loja tem atribuições, compromissos, né, relacionados à manutenção da existência da loja que os outros não têm. Então, esse tem que ganhar mais, né? Certo, já deu para entender? Ele tem esse aqui que paga a água, paga a luz, paga, sabe, o contador, esse aqui que, sabe, responde os processos, né? Legal. Então, eu preciso saber ganhar isso daqui também, né? Por conta dos meus compromissos, mas isso não quer dizer que o meu é maior. Você olha de longe, parece que o meu é maior, mas não é. Essas que eu tirei de você e trouxe para mim é para pagar compromissos, né? Certo? E aí, né, eu ainda estou deixando uma boa parte, né, de ganho para esses dois funcionários, né? Certo? Só que, né, esses funcionários não têm o mesmo compromisso com a empresa que eu, né? Esse aqui fala, isso aqui não é meu mesmo, né? Quero que se dane, né? E esse aqui fala, meu amigo, o cara tá bonito, né? Quando eu sair daqui vou botar ele no pau. Poxa, né? Então, certo? Esses aqui, certo? Que eu tive a preocupação de dar um bom ganho, né? Eles não fazem por merecer. Eu vou precisar de mais um pouco para pagar os processos que essa turma quer fazer contra mim, ainda que eu pague tudo certo, né? Certo? E esse aqui, sempre que sai com o carro, ele detona o carro, né? Então vai ter que diminuir mais um pouco, né? Certo? Aí vocês estão percebendo, né, que seria esse empresário, se ele fosse ser bonzinho, porque a empresa, todos merecem ganhar igual, a empresa ia fechar, né? Então, percebam, eu estou dando um exemplo bem simples aqui, tá? Que é impossível para um empresário oferecer grandes salários aos seus empregados, né, frente às atribuições, os compromissos dele, as responsabilidades diferenciadas dos funcionários, né, e é impossível ele ser bonzinho. Se ele, já dizia Niccolo Maquiavel, quem quiser viver de bondade não pode evitar a sua ruína, né? Então é impossível para o empresário, certo, querer que os funcionários, né, sigam, certo, com a mesma qualidade de vida e padrão dele, né? Até porque o empresário também vai entender o seguinte: pô, fui eu que elaborei o negócio, fui eu que estruturei o negócio, fui eu que montei o negócio, eu sou responsável por tudo, né? É justo que eu tenha lucro, né? Então aí ele vai dividir, aí ele vai entender que além dele ter toda essa verba, ele tem que ganhar mais, ele merece. Foi ele que montou todo o negócio, ele merece. E os funcionários vão dividir um pouco, né? Certo? Eu fiz esse exemplo aqui só para vocês perceberem, né, que no mundo do empresariado, quem quiser viver de bondade não vai poder evitar a sua ruína, tá? Né? Isso é fato, tá? Então, quando se fala de socialismo e tudo mais, quem imagina um mundo de iguais é porque ele precisa fazer isso, porque a mente dele é tão... a capacidade intelectual dele é tão pequena, né, que ele realmente precisa viver no mundo de iguais, para que ele se beneficie dos outros que têm uma capacidade maior. Porque se ele tiver,
certo, que desenvolver a qualidade de vida dele vai ser muito limitadinho, porque ele nasceu, a inteligência é genética, é diferente. Ninguém é igual a ninguém, né? E ainda assim, alguns inteligentes têm a sua inteligência voltada para o lado humano, outros para a ciência, sabe? Então, ainda entre os inteligentes, nem todo mundo é igual, né? Certo? E eu exemplifiquei isso daqui para que você perceba que é impossível. Eu li um livro muito interessante, tá? Para você que é um líder, né, que trabalha no âmbito empresarial, é um livro bastante elucidativo. É Gerenciando como na Máfia, tá? Gerenciando como na Máfia. Eu estou arrumando. E lá sabe, nesse livro tem um local ali que diz, né, certo? Todo empresário, todo capo de sucesso tem que ter uma dose de filha da puta. Cara, se você não tiver uma dose no seu DNA de ausência de sentimento, vai ser muito difícil você ter o sucesso que você imaginou um dia, né? Porque quem quiser viver de bondade não pode evitar sua ruína, né? Por exemplo, eu naquela última empresa, né, eu achei bem interessante. Tinha os diretores, tinha os superintendentes, né, e eu saí de supervisor e fui para gerente. Aí logo nas primeiras semanas, né, o meu diretor me chamou e falou: Eduardo, agora você faz parte da nossa equipe. E pior, quando eu escuto ou vejo algumas coisas, sabe, que eu não concordo, você lê, quem está comigo lê na minha cara. E ele leu. Olha, aí não tem jeito, né? Você não entendeu? Porque quando ele falou que agora eu fazia parte da equipe deles, dos gerentes, supervisores, diretores, foi um choque para mim. Porque eu pensei que toda a empresa era uma equipe. Eu, nos anos que eu já vinha trabalhando, eu imaginava que eu já era parte da equipe. Que todos nós na área comercial, por exemplo, éramos uma equipe. E que não o diretor da área comercial, né, e os demais, eles eram a equipe. O diretor, o presidente, eles eram a equipe, né? Mas em muitas empresas é assim, né? Existem eles e nós. Você trabalha numa empresa, você sabe que eles adoram quem fala nós, né? Certo? É nós, né? Certo? Os funcionários que enxergam a empresa não como eles, mas como nós, né? Isso aí para eles é legal. Mas na mente deles, né? Eles, a patota da diretoria, gerência, superintendentes, presidentes, diretores, né? Essa patota, eles são sabe, um andar, né? A cobertura. O resto é eles, né? Eles lá falam nós, e o resto é eles. Então, quando eu passei a certa gerente, eu ouvi isso, né? E eu nunca consegui trabalhar dentro de uma empresa, sabe? Que eu ia dizer. Então, foram vários os momentos que o pessoal da diretoria, eles, aquela patota, que eles perceberam que eu não jogava, que eu não entrava na sintonia deles, né? Uma vez eu fui pedir aumento para um rapaz, um funcionário exemplar, 5 anos no mesmo cargo, não falta, não fica fazendo hora no café, um cara que chega cedo, senta, trabalha o dia inteiro, e o filho estava com câncer. Aí como eu tinha assumido aquela equipe há pouco tempo,
eu coloquei no meu planejamento, no planejamento do meu setor, uma promoção para aquele cara. Meu amigo, me chamaram num lugar lá, por que você quer dar promoção para ele? Manda embora. Aí não tem plano de carreira, manda embora. Eles. Então eu não tinha isso em mim. Né? Sabe? E olha, nesses ambientes, aqueles que vivem em prol do seu eu, cara, legal, legal. Não, tranquilo, amanhã eu mando embora. Apaga. Tranquilo. Sabe? Agora eu não. Né? Você vê na minha cara, sabe? Porque eu sou bom. Né? Quando eu saí dessa reunião, onde falaram para eu mandar o funcionário exemplar, pai de uma criança com câncer, embora, quando eu saí dessa reunião, o funcionário da minha equipe me olhou, que estava na minha cara. Ele me olhou e falou assim: Eduardo, o que foi? Eu falei uma frase que eu nunca ouvi na minha vida. Eu falei para ele assim: eu acabei de ver o diabo e ele mijou na minha cara. Sabe? Porque você veja, quem não sabe como é que funciona a rotina, nas empresas tem o budget. Né? Então eu coloquei a sugestão, a solicitação de uma possível promoção para aquele funcionário. Isso ia para o budget, né, que o budget iria para uma reunião, né, para ver se ia ser aprovado para o ano seguinte. Né? Então, ainda que eu tivesse colocado o nome lá, a solicitação de promoção, né, ainda tinha todo um trâmite que podia se dizer: Eduardo, olha, não foi aprovado, mas não. Eu vi o diabo e ele mijou na minha cara. Só que quando eu vi o diabo e ele mijou na minha cara, estavam duas pessoas do alto comando. Um sorria, o outro falava loucuras para mim, e a minha cara assim, era impossível. Eles estavam vendo, eles sabiam. E aí, meu amigo, quando eles percebem que você não joga na sintonia deles, né, eles vão sempre ficar com o pé atrás com você e vão te substituir, assim que possível, por alguém que jogue na sintonia deles. Né? E está cheio. Né? O mundo está cheio. Tem muito mais pessoas, né, que lambem o chão daqueles que podem te dar uma oportunidade na vida, do que aqueles que só vou aceitar a oportunidade se eu me sentir bem ao seu lado. Né? Então, eu contei isso porque 10 anos foi os últimos 10 anos da minha vida produtiva, dos mais importantes. Né? Então, não preciso dizer que eu não conquistei, né, grandes parceiros nessa empresa, porque ali eu me mantinha só por conta da competência. Né? Porque eles sabiam que eu não jogava na sintonia deles. Bonzinho. Se eu fosse como a grande maioria, eu hoje teria o telefone deles de fácil acesso e estaria sendo convidado para trabalhar em outras oportunidades, outras empresas. Porque esse pessoal, né, quem traz lucro é esse pessoal, sabe? Que tem um percentual no DNA de fila da puta. Porque esse aí, certo, vai fazer de tudo para ter ganhos pessoais, né, e de todo tipo que possa abrilhantá-lo. Né? Sem limites, sem muita ética, sem muita... Né? Ele vai fazer de tudo. Certo? E uma grande maioria dos empresários almejam esses funcionários. É lógico, esse cara vai vender a mãe para me dar dinheiro, para fazer a minha empresa crescer. Então bota esse cara aí. Né? E aí acabou. Por isso que hoje eu chego nesse ponto da minha vida, não consigo justificar para você.
né? Talvez você possa comentar alguma coisa aí, né? Do âmbito de fé, né? Porque ser bonzinho ainda não te valoriza, né? Porque existe um jogo político, né? Certo? Aquela cúpula, sabendo que você não joga na mesma sintonia, há uma articulação política, né? Deixa ele ali, deixa ele ali. Vamos chamar o Eduardo. Não, não. Deixa ele lá, deixa ele lá. Aí você começa a ficar carta fora do baralho. E aí, meu amigo, né, os camaradas, sabe, aquele leque de amizades que você fez, que poderia te chamar para outras oportunidades, né? É carta fora do baralho, né? Certo? Eduardo é bonzinho? Eduardo é bonzinho, mas e daí? Ele não vende a mãe para me dar dinheiro, né? Então lamento, Eduardo, mas segue seu caminho. É o mundo. Então, por fim, como eu não sei justificar, meu amigo, reflita a respeito e defina, percebido o resultado final, né? Ninguém dá valor pro bonzinho. Eu acabei sozinho, né? Certo? Porque eu não consegui atingir o sucesso, porque para atingir o sucesso, eu precisava estar interagindo nesses ambientes de pessoas que vendem a mãe, né? E eu precisaria estar interagindo, sabe? E aí eu ia, certo? Com a minha capacidade de vender a minha mãe, eu ia atingir objetivos. Só se atinge assim, sendo bonzinho, e você sendo ético, honesto, né, tendo honra, não aceitando o errado. O cara tem 5 anos, ele não falta, ele senta, o filho dele está com câncer, vai ser um exemplo para a equipe, eu quero uma promoção. Aí você se joga da ponte, né? Certo? Alguém falando em meritocracia, né? Certo? Não é? Sem que abrilhante, né, o superior junto à diretoria, né? A meritocracia só vem, aquele cara lá vendeu a mãe e deu milhões para a empresa, então vamos dar uma promoção para ele, aí todo mundo da cúpula, né? Certo? Mas é complicadíssimo, gente, é complicadíssimo, né? Como eu mencionei no início do vídeo, muitos não vão concordar com o que eu estou dizendo, né? Você que ainda, né, não percebeu obstáculos que a vida impõe aos bonzinhos, né? Você vai falar, não, isso aí, não, sabe, tudo bem, né? Eu conheci uma bonzinha outro dia, né, que as pessoas, sabe, adoram ela, sabe? Ela é tão linda, ela é tão bacana, ela é minha amiga, porque o marido, né, deve ter sua dose de FDP, é presidente de não sei de que, de uma associação, né, e ela é muito boazinha, e todo mundo adora ela porque ela é rica, né? Então bonzinho, pobre, só serve para, oi, tudo bem? Tchau, né? Sabe? Eu não vi lucro de ser bonzinho. Tem um aspecto, sabe? Aquele povo, aquele anjo, aquele pessoal, eu digo pessoal, pode ser 1, pode ser 2, que me acompanha espiritualmente, que eu acredito, que eu senti, que falou comigo. Esse pessoal me dá, eu acho que eles se simpatizam com essa minha inocência. Isso que eu falei agora define tudo. Inocência. Você vai seguir para o seu caminho sendo inocente, ou você vai jogar o jogo dos espertos, né? Então esse pessoal que me acompanha espiritualmente, eu acho que se simpatiza com essa minha grande inocência, que não muda, né? E eles me abençoam, sabe? E me abençoam. E aí tem muitos, né, desses espertos,
sabe? E que vivem em prol do seu próprio eu, né? Que veem em minha vida bênçãos que na vida deles não acontece, né? Então, sabe, eles ficam até com raiva de mim, sabe? Pô, também, esse cara é mó babaca, né? Sabe? E tem uma vida de alegria, né? A minha vida não é de alegria, mas tem muito desses aí que não consegue ir longe não, viu? Não, porque é bicho ruim, é burro. Não é burro, não tem competência, não tem capacidade. Não adianta vender a mãe, não adianta se vender, não adianta, sabe? Né? Porque ele não tem, ele é muito limitado. Então ele não tem bênção na vida dele. E aí ele encontra alguns bonzinhos pela vida, né, que ele vê em melhor condição, daí ele morre de raiva, ele morre de ódio, são os invejosos, né? Bom, é isso. Fica aí a ideia, né? Não tem solução. Eu não tenho solução para te oferecer. Eu não tenho uma conclusão do que fazer. Não, eu sigo no meu caminho, por exemplo, fazendo aquilo que eu me sinto bem, embora não me traga resultados financeiros, não me traga nem gratidão, né? Porque quando um cara bonzinho ajuda outros, muitos, e esses outros são desse outro tipo, eles ficam com raiva, sabe? Eles ficam com raiva, né? Sabe? Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Paulinho, P.O. Nunca vou esquecer de você. Eu era gerente nessa empresa, né? E eu tinha um vizinho, sabe? Que eu fui umas 3 vezes. Primeiro, eu passei e vi ele mexendo no jardim, ele estava desempregado. Vi ele mexendo no jardim, eu falei, eu parei o carro, Beltrano, me dá seu currículo, eu levo lá na empresa, de repente consigo alguma coisa para você. Levei para a empresa, consegui uma vaga, ofereci para... Aí no outro dia, sabe, cheguei lá, olha, vamos marcar, vamos agendar um dia para eu certo, que eu arrumei uma vaga lá. Né? Ah, mas em que área? Na área comercial. Ah, eu nunca trabalhei na área comercial. Cara, fica em paz, eu falava para ele, fica tranquilo, meu, você vai trabalhar comigo, eu vou te dar todas as coordenadas, fica tranquilo, né? E ainda assim o cara ainda enrolando, ele casado, com filho. Aí teve um dia que eu estava saindo para trabalhar, parei meu carro, que era carro da empresa, parei o carro na porta da casa dele, bati, entrei, e eu tive que convencer ele, meu, vai lá, tal, te ensino, você vai estar na minha equipe, né? E aí eu trouxe uma cobra para perto de mim, sabe? Uma cobra, né? Então, ainda quem você ajuda te morde, sabe? É complicadíssimo, né? O cara tinha 2 meses e já estava querendo sabe, certo, me dar facada em reunião, sabe? Eu tive que chamar a atenção dele na frente de todos na reunião, né? Sabe? Cara, uma cobra, né? Tanto é que quando eu saí da empresa, ele ficou lá mais 1 ano, né? Ele passava, ao contrário de mim, né? Ele passava na minha porta e nem me cumprimentava. Passava, né? Você vê? Pois é, eu não sei as vantagens de ser bonzinho. Talvez eu esteja ganhando ponto só com o pessoal do outro lado, né? Porque nesse mundo aqui, meu amigo, não sei. Fica aí, mas eu vou até o fim. Eu sou assim, né? Contra todas as expectativas de todos. Meu pai disse, eu já mencionei em outros vídeos, depois que ele me abandonou, depois de uma década, ou mais de uma década, ele se encontra comigo e fala, pô, Eduardinho, chorando, eu jurava que você tinha se tornado um bandido, não pela sua índole, mas pela situação que eu te deixei. Eu decepcionei até meu pai, porque eu era bonzinho, né? E eu não tinha como virar bandido, porque eu era bonzinho, né?
Eu achei importante compartilhar porque isso é uma coisa que muita gente não quer falar a respeito, né? Mas é de extrema importância existencial e é muito bom se ter uma conscientização, certo? Dos caminhos que nos levam, das consequências, da realidade a respeito desse comportamento, né? Das vantagens. Vantagem. Talvez as pessoas gostam de bonzinho rico. Bonzinho pobre eles nem lembram, né? Não sei. A vantagem é você viver bem com você mesmo. Segundo aquele pensamento do sucesso, do verdadeiro sucesso existencial, é ser um facilitador ao longo da sua jornada, né? A grande vantagem é chegar no final da vida, olhar para trás, tranquilo, e saber que você fez tudo o que pôde para se justificar, para justificar a sua existência nesse mundo, como sendo um facilitador para outros seres carentes, viventes. E que você não passou por aqui para ser algo a atrapalhar a alegria, felicidade e bem-estar de todos os seres viventes além de você. Se você esteve aqui para atrapalhar, e não adianta vir com pet, não. Né? Não adianta ficar agarrado com o seu cachorro, com o seu gato, com o seu passarinho, né? Falando, não adianta vir com essa história, não, meu amigo. Vai fazer do mundo um lugar melhor. Né? Não se enfia na sua redoma com os seus pets, sabe? Né? Maldizendo do mundo, né? Certo? Mas segue sendo alguém que só pensa no seu próprio umbigo e quer que os outros se danem. Não, porque os animais são melhores que os seres humanos, né? Então eu cago para a humanidade. Vem aqui, Mimi. Vai fazer do mundo um lugar melhor, né? Certo? E senão a gente fica nesse mundo que nós estamos, um lugar horrível, horrível. Não tenha filhos. Ame-os antes deles existirem, ame-os muito, preservando que eles se mantenham lá, eles estão bem. Em algum lugar do universo eles não estão sofrendo na mão de perversos. Tá bom? É isso. Ser bonzinho, ser ou não ser, eis a questão. Eu vou olhar, lá no final eu vou olhar para trás tranquilo. Né? Não enriqueci, não tirei vantagem de ninguém, não montei nas costas de ninguém, né? Tudo que eu tenho é meu, não tomei nada, né? Não agi por trás, estou indo em paz. Facilitei a vida dos outros. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.